Seja bem-vindo ao MG Capelania, um canal que fala sobre princípios e valores e extraímos essas informações da Palavra de Deus. Neste mês é o mês de Janeiro Branco. Falamos sobre saúde mental e durante essa semana vamos falar sobre ansiedade. Olha, interessante, o tema de hoje vai ser sobre e se tudo der errado? Com certeza, palavras como essas, frases como essas já permearam a sua mente. E se tudo der errado? Uma outra que eu escolhi aqui seria assim: e se eu estiver fazendo a escolha errada? E se eu me arrepender? E se eu perder algo que não dá para recuperar? Percebe? Essas perguntas e outras mais já fizeram parte dos seus pensamentos. Mas será que eles são benéficos? Será que de fato isso te ajuda a crescer ou te paralisa? No tema de hoje, vamos abordar esse assunto utilizando a história de uma pessoa na Bíblia que traz muita riqueza de detalhes e informações que vão te ajudar a entender mais sobre esse aspecto da ansiedade. Você sabe que a vida é escolha e é impossível viver sem escolher. Existe até mesmo um filósofo grego chamado Sêneca, que ele diz o seguinte: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E sim, com certeza muitos dos nossos pontos de conflito são internos. São mais questões da nossa mente, do que nós pensamos, do que nós achamos que vai acontecer, do que de fato as coisas são. Na Bíblia tem uma história fantástica para vocês. É a história de Esté. Você sabe, naquele período, ali por volta do 5º século a.C., o povo de Deus estava em uma outra região, não estava na Terra Prometida. O grande rei daquela época, a grande potência mundial, naquele período que era Xerxes I, ele tinha todo o domínio de um vasto império. E o povo de Deus estava dentro desse império. Claro, existem vários detalhes e nuances na história de Esté. Primeiro ponto, você sabe, ela era órfã. Ela foi adotada. E além de tudo isso, existe uma questão política que vai acontecer. A gente sabe que a rainha Vasti, ela deixa o reino por questões pessoais, internas, e abre-se uma vaga para a nova rainha. Ali, muitas candidatas e uma delas a Esté. O texto bíblico fala que o rei se apaixonou por Esté e teve um protagonismo. O interessante é que a história se desenrola e vão tendo vários detalhes que eu convido você a ler o texto de Esté, o livro de Esté. É um livro muito profundo. Existem até algumas curiosidades sobre esse livro que eu vou contar daqui a pouco para você. Agora, olha só. Houve, obviamente, ali um problema político, aonde alguns grupos não gostavam da presença do povo de Deus ali. E foi lançado um decreto de morte. Obviamente, Esté, como a pessoa que faz parte desse povo, tinha um dilema a se resolver. Qual que era o dilema? Se ela falasse a sua nacionalidade, ela também iria sofrer a pena de lei, o decreto. E, obviamente, seria morta. Mas se ela ficasse em silêncio, ela provavelmente passaria despercebido, mas todo o povo iria perecer. Você percebe? Com certeza é uma decisão que causou na Esté aquilo que nós falamos na psicologia como ansiedade antecipatória. Eu estudei um pouco mais sobre esse assunto e percebi que isso acontece com muitas pessoas. É aquela questão de já pensar no futuro e já pensar nas consequências, tendo aquela ansiedade que pode te causar até uma paralisia, no sentido de você não tomar uma decisão. Sofrer hoje por cenários futuros e imaginados. Olha só que interessante, tem alguns tópicos sobre isso. A mente ansiosa superestima os riscos, subestima os recursos e vive em modo de ameaça. Você percebe que isso tudo é um conjunto, uma cadeia de fatores que vão fazer com que essa pessoa que passa por essa situação talvez não tome uma decisão ou tome uma decisão totalmente errada. Um outro ponto interessante é o que acontece no livro de Esté, capítulo 4, versículo 16. Lá diz o seguinte, olha só: entrarei à presença do rei, e se perecer, pereci. Você percebe que ela tomou uma decisão. Eu sei que talvez no texto, entrar na presença do rei seja algo simples, apenas, de repente, abrir uma porta e entrar. Mas não era assim naquele período. Existia uma regra em que, para você estar na presença do rei, deveria ser convidado pelo rei. Ninguém poderia simplesmente entrar. E o fato de você simplesmente entrar te levaria de fato para a morte. Ah, mas mesmo sendo a esposa, ou um filho, ou um amigo, sim, para todos.
Não havia uma exceção nesse sentido. Era uma forma que ele tinha de gestão e liderança. Agora, olha que interessante, mesmo sabendo disso, Esté cria meios, obviamente que também acontecem coisas externas, mas acontecem meios para que ela possa entrar na presença do rei. A história é muito bonita, ela termina justamente com Esté falando com o rei e salvando todo um povo a partir de uma fala muito interessante, onde ela coloca, obviamente, ali as questões que envolviam o coração dela e o que o rei poderia fazer. A história é mais profunda, tem muito mais detalhes. Mas o que eu queria pensar aqui para vocês é lembrar justamente isso. Nem sempre nós temos controle sobre tudo. E isso não é um problema. A vida realmente vai passar por questões assim, onde você não tem um controle sobre tudo. Mas o grande ponto é você entender na mão de quem está esse controle. No caso aqui, o texto de Esté, e é uma parte que é uma curiosidade, em nenhum momento aparece o nome de Deus. É uma curiosidade bíblica. No livro de Esté, não aparece o nome de Deus em nenhum verso, mas você percebe Deus no controle de cada verso. Assim como na história de Esté, Deus está no controle, mesmo você não lendo o nome dele no texto, ele também, obviamente, tem um controle da sua vida. Muitas vezes tentamos juntar todas as nossas forças e fazer de tudo para que tudo passe pelo nosso filtro, mas esquecemos que muitas coisas, e quando eu falo muitas coisas, são muitas mesmo, elas passam da nossa vida e a gente não tem como segurar ou controlar. Mas Deus, que conhece o futuro, Ele pode te ajudar. E Ele pode te dar conforto e tirar a tua ansiedade. Existem 3 pontos que eu queria finalizar para você entender melhor esse assunto. Primeiro ponto é, ansiedade é excesso de futuro. É sofrer 2 vezes por um problema que você já sabe qual é. Não faça isso, não se martirize. Coloque de fato o tamanho do problema aonde ele de fato é. Verifique, escreva sobre. Esse é o segundo tópico. Escreva, coloque no papel. Talvez você tenha muitas coisas na sua mente e ao você escrever, você consegue organizar e assim tomar a melhor decisão em qual parte decidir e qual parte você vai resolver primeiro. Um outro ponto importante está em Mateus 6,34. E fala assim, basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Não fica acumulando cada dia, cada vez mais coisas. Entenda, cada dia tem as suas questões para se resolver. Avance cada dia com mais leveza e resolva aquilo que for possível ser resolvido. Um outro ponto também importante, coragem não é ausência de medo. Coragem é agir apesar dele. Você percebe? Deus, ele sabe que você tem questões que envolvem, por exemplo, o medo. E não há nenhum problema nisso. O problema é quando isso não passa. Nesse sentido, é importante nós colocarmos não somente as nossas decisões, mas os nossos planos nas mãos de Deus. Planejar, delegar tarefas, gerenciar, e aí sim passar a executar, a fazer. Seguindo essa sequência, fica mais fácil resolver. E também, obviamente, antes de tudo, colocar tudo nas mãos de Deus. Antes de começar qualquer passo na sua vida. Um último ponto, e esse ponto também é interessante, olhe por todos os ângulos. Às vezes estamos muito presos na forma como nós olhamos um problema. E, na verdade, temos que ter mais opções de visão. E assim poder avaliar aquele problema de vários ângulos. E isso também faz parte para que você tenha uma vida mais leve, mais tranquila e consiga resolver sem que o sentimento ou sem que a ansiedade tome a frente da sua vida e você venha a fazer péssimas decisões. Para encerrar, tem um verso bíblico que fala assim, em Apocalipse 2, versículo 20. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A promessa não é controle, a promessa é sentido, é direção, é algo sobre o futuro. E é isso que Deus ele te oferece. Para concluir, eu queria falar aqui uma frase que eu acabei escrevendo, achei bem interessante, queria compartilhar com você. Diz assim, nem sempre o controle estará nas nossas mãos, mas sempre estará nas mãos de Deus. Por isso, não se esqueça, deixe Deus controlar a sua vida e você será próspero, terá mais dignidade e entenderá que, como eu já falei e vou enfatizar, para você não esquecer, muitas vezes queremos ter o controle de tudo, mas na verdade, só Deus tem esse controle geral. E se as coisas não estão tão bem agora, pare um pouco, reavalia e coloca Deus em primeiro lugar. Faça esse teste e depois comenta aí se deu certo.
vai por mim. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as coisas se encaixam no lugar correto na sua vida. Que o Senhor te abençoe. Neste momento, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, amado Pai, vem estar conosco mais este dia. Estamos aqui falando sobre a questão da ansiedade. Senhor, nos ajude a entender esse aspecto, que a gente possa desenvolver a paciência e entender que temos que colocar a nossa vida em Tuas mãos. Cuida da gente. Perdoa, Pai, nossos pecados. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.